irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que nós iniciamos da carta de Paulo aos Romanos. E dessa feita nós iremos dar início ao capítulo 10 de Romanos, onde Paulo vai tratar e vai falar sobre a rejeição de Israel. Porque Romanos 9, eleição, Romanos 10, rejeição, Romanos 11, redenção. Nós iremos fazer a exposição dos versículos de 1 a 4. Mas eu gostaria agora de dar um apanhado geral daquilo que nós já estudamos. No capítulo 1, a partir do versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, Paulo vai falar que todos são culpados, são pecadores, judeus e gentios. A partir do versículo 21 do capítulo 3, Paulo vai falar da justificação pela fé, que é o único caminho para a salvação, como Deus justifica os pecadores. No capítulo 4, Paulo vai falar sobre Abraão, o pai da nação judaica, e ele vai dizer e falar que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. No capítulo 5 também, Paulo vai falar dos benefícios da justificação, os benefícios da justificação. Do capítulo 6 a 8, Paulo vai falar do poder de Deus para a santificação. Como agora o justificado deve viver, deve se comportar depois de ter sido justificado, regenerado por meio do seu Espírito e sendo justificado mediante a fé. Em Romanos 9, nós fizemos praticamente aí 5 exposições. Os versículos de 1 a 5 de Romanos 9, nós trabalhamos privilégios perdidos, os 9 privilégios que Israel tinha. Dos versículos 6 a 13, nós trabalhamos a questão do Israel dentro de Israel, porque Paulo aborda aqui e fala que a promessa de Deus não falhou, mas se cumpre naqueles que Deus o chamou, daqueles que Deus chamou dentro da nação de Israel, porque nem todos que são filhos de Abraão são filhos de fato, e nem todos que são descendentes de Abraão são de fato seus descendentes. Porque nem todos que são de Israel são de fato israelita, diz o apóstolo Paulo. Depois nós fizemos a exposição dos versículos 14 a 18, mostrando que Deus não é injusto para escolher para a salvação. Depois os versículos 19 a 29, mostrando a soberania de Deus, entre vasos de ira e vasos de misericórdia. Os vasos de ira são aqueles que rejeitam a vontade de Deus, rejeitam a graça de Deus, aqueles que endurecem o seu próprio coração em relação à mensagem do Evangelho. E os vasos de misericórdia é eu e você, somos nós, que Deus chamou, dentre os judeus e também dentre os gentios. E nos versículos 30 a 33, que foi a última exposição que nós fizemos, concluindo o capítulo 9, Paulo fala que a justificação é o único caminho para a salvação. A justificação é o único caminho para a salvação. E no capítulo 10 agora, Paulo retoma, no primeiro versículo, ele mostra de novo a sua tristeza por causa do seu povo, por causa dos seus compatriotas, os judeus. E os versículos de 1 a 4 deixam isso bem claro. Diz assim os versículos de 1 a 4 do capítulo 10, onde Paulo vai falar também da responsabilidade do povo de Israel. Eles são responsáveis, porque nós vemos a soberania de Deus e nós vemos a responsabilidade humana. O ser humano é culpado por seus pecados e o povo judeu também é culpado porque rejeitou, porque cuspiu na cruz de Cristo, ultrajaram o sangue da aliança, não aceitaram Cristo como Messias. Eles são responsáveis, eles são culpados por isso. Capítulo 10, versículos de 1 a 4 diz assim: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles aqui é a nação de Israel, é para que sejam salvos, porque eu dou testemunho a favor deles, de que tem zelo de Deus, ou por Deus, porém não com entendimento.
desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Para a justiça de todo aquele que crê. Paulo começa o versículo 1 externando ou falando aquilo que ele falou no versículo 1, né? Até o 3, da tristeza dele, que ele usa uma imagem, uma palavra muito forte, né? Falando que ele queria ser amaldiçoado, queria ir para o inferno, né? Se isso redundasse na salvação dos seus compatriotas, do povo de Israel. Então eu queria ser anátema se eles fossem salvos. E aqui no capítulo 10, Paulo retoma essa mesma ideia, dizendo: irmãos, o desejo do meu coração, o desejo sincero do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, do povo de Israel, dos meus compatriotas, é para que eles sejam salvos. É para que sejam salvos, redimidos. Porque Paulo enfrentou, quando você lê o livro de Atos, a hostilidade dos judeus. Depois que Paulo se converteu ao cristianismo e começou a defender a fé que outrora ele perseguia, porque em Atos capítulo 8, né, depois da morte de Estevão, o texto vai dizer que Paulo entrava nas casas dos crentes e arrastava os crentes, assolava as igrejas. E ele recebeu cartas para isso, para prender, para matar. E quando ele estava indo para Damasco, aonde ao meio-dia, ele teve, ali não foi uma visão, foi uma aparição de Cristo a ele, e ele caiu por terra, e nós conhecemos a história. Não é preciso nós falarmos aqui, porque é uma história conhecida da conversão de Paulo em Atos capítulo 9, a sua vida mudou. E ele foi para a Arábia, né? E lá ele mudou, ele estudou de novo, com certeza, a lei, e todo aquele pensamento que ele tinha contrário a Cristo, ele começou a defender agora Cristo como Messias, que as Escrituras falavam do Messias, que a Escritura falava que Jesus, que havia sido morto, enterrado, sepultado, crucificado e ressuscitado, esse era o Messias. E o povo judeu não aceitava, como até hoje não aceita, porque era um impostor para eles, era um vagabundo. Se fosse de fato o Messias, não morreria naquela situação. Tanto que a mensagem da cruz, você vai ler o capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, era escândalo para os judeus. Um escândalo. E mais escândalo ainda para os judeus é chamar Jesus de Deus. Isso para eles era um absurdo, era idolatria. Porque como se pode você afirmar que um homem é Deus ou adorar um homem? Então era um escândalo. A mensagem da cruz era um escândalo. E Paulo agora, o coração dele é o coração pastoral. Porque por mais que ele sofresse reveses, né, sofresse diversas penas, né, porque os judeus com Paulo era duro no trato. Eram duro no trato com o apóstolo Paulo. Era chicotada, era chibatada, era expulsão. Mas Paulo não tinha raiva deles. Paulo não tinha um rancor no seu coração, mágoa. Pelo contrário, Paulo tinha compaixão. Paulo tinha amor. E o coração de Paulo é um coração pastoral. Por isso que ele fala no versículo 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. E esse tem que ser também o nosso sentimento com aqueles que são hostis ao Evangelho, para aqueles que nos maltratam, para aqueles que não aceitam a nossa mensagem, que não aceitam a mensagem poderosa e eficaz do Evangelho. Nós temos que ter essa mesma atitude com o apóstolo Paulo.
Não devemos revidar o mal com o mal. Não devemos revidar violência com violência, mas devemos demonstrar amor e misericórdia para aqueles que são contrários e são inimigos do Evangelho. Aí no versículo 2, Paulo fala e vai testemunhar do zelo do seu povo. Olha no versículo 2. Porque dou testemunho a favor deles, de que tem zelo por Deus. De fato, depois do cativeiro babilônico, você não vê mais o povo adorando deuses. Baal, adorando Asherá, adorando aquela pleiade de divindades que o povo pré-cativeiro adoraram. Depois do cativeiro babilônico, aquilo mudou completamente. Eles não aceitavam idolatria. Tanto que Jesus vai chamar os fariseus, os religiosos, de hipócritas, de filhos do diabo, de sepulcros caiados. Mas você não vai ver Jesus chamando os judeus, ou os religiosos, nenhuma vez de idólatras. Porque eles não eram. Eles não eram. Então, Paulo aqui agora está dando testemunho a favor deles, de que eles têm zelo por Deus, da lei, da palavra, porém não com entendimento. Por que eles têm zelo de Deus e não com entendimento? Porque eles não entenderam que a lei falava de Cristo, apontava para Cristo. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, ele vai falar que até hoje, quando o povo judeu vai ler o Antigo Testamento, vai ler a lei, o véu está sobre o seu rosto. E eles não conseguem enxergar Cristo. Ele não vê Cristo. Eles não veem Cristo ali representado na Arca da Aliança. Eles não veem Cristo representados no sacerdócio levítico, representados naqueles animais que eram imolados, que eram mortos no sistema sacrificial levítico do Antigo Testamento, porque o véu está sobre os seus olhos. Eles não enxergam. E eles não enxergam. Então, eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Aí o versículo 3, Paulo vai explicar por quê. Porque desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, mas não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, que é a justificação, que é o tema da carta aos Romanos. O que é a justificação? É Deus lançar, jogar, imputar, depositar na minha conta, na nossa conta, a sua justiça, nos declarando justos. E isso não é mérito meu, nem seu, nem nosso. São os méritos de Cristo, que ele conquistou na cruz do Calvário. Deus, o Pai, lançou sobre o Cristo os nossos pecados, nos ombros de Cristo, os nossos pecados, e Cristo lançou sobre nós, depositou na nossa conta a sua justiça, nos declarando justos. Isto é justificação. E os judeus não aceitavam isso. Eles queriam participar, porque a salvação dependia, segundo eles, da guarda da lei, de seguir aquelas regras, aqueles preceitos. Por isso aqui que Paulo fala no versículo 3, eles desconheciam a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça. Com isso se torna impossível de ser salvo, porque a salvação não é meritória. A salvação não é por méritos humanos, não é por obras, é mediante a fé. É mediante a fé. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, que é a justificação, mas se sujeitaram à própria justiça. A justiça deles. A justiça deles. Aí o versículo 4 é taxativo, e nós vamos entender aqui agora. O versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A palavra fim aqui tem duas interpretações. Qualquer uma das duas está completamente certa e coerente. A primeira é a palavra telos aqui, que é fim, telos, no grego, significa alvo. Então, o alvo da lei era Cristo, porque a lei falava de Cristo. A lei apontava para Cristo. A lei, tinha um norte, tinha uma direção, e essa direção era Cristo, o Messias.
A primeira interpretação. A segunda interpretação de telos, essa palavra telos, fim, no grego, é fim. Né? Que todo o propósito da lei, o fim da lei, acabava em Cristo. O fim da lei terminava em Cristo. Eu vou ficar com a primeira interpretação. Lembrando que as duas cabem aqui dentro. Tá? John Stott vai pela segunda linha. Tá? Vai escolher essa segunda interpretação. Eu vou escolher a primeira. O fim da lei, né? O fim da lei é Cristo. Né? Tanto fim mesmo, como alvo. Então, o alvo da lei é Cristo. E Paulo vai explicar por quê. Para a justiça de todo aquele que crê. Mais uma vez, ele trazendo à tona a justificação. Né? Você tem que crer. E crer não é mérito seu. Porque é Deus que te regenera. É Deus que capacita. É Deus que trabalha por dentro do seu coração. Né? Tirando o coração de pedra, colocando o coração de carne, regenerando, transformando, tá? Salvando, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. E quando você crê, ele deposita a sua justiça na sua conta. Ele coloca a sua justiça na sua conta, te declarando justo perante Deus. E agora você vai ter acesso a todos os benefícios da ressurreição de Cristo, todos os benefícios da justificação, conforme nós fizemos lá a exposição do capítulo 5, versículos de 1 a 11. Porque o fim da lei, o alvo da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, mas os judeus não criam nisso. Eles não aceitavam isso. Eles não queriam isso. Para eles, isso era inadmissível. Que história é essa? Justificação pela fé? E simplesmente, Paulo está demonstrando, né, em vários textos, conforme ele citou no capítulo 9, em toda a carta aos Romanos, que a justificação não era algo novo. Não era uma heresia que ele criou. A justificação estava lá no Antigo Testamento. Estava na lei. Mas eles, quando liam e leem a lei, leem o Antigo Testamento, o véu está no seu rosto. E eles não conseguem enxergar, não conseguem ver a justificação pela fé, não conseguem ver que o alvo da lei, que o propósito da lei era Cristo. Era Cristo. É isso que Paulo está ensinando aqui. Por isso eles são responsáveis. Por isso Deus o responsabilizou. Né? Por isso que Deus responsabilizou eles pelo seu pecado e pela sua negligência, quando eles rejeitaram, quando eles mataram, quando eles crucificaram o Messias, pregaram-no no madeiro, não reconhecendo-o como único e suficiente Salvador, com o propósito, o alvo da lei que apontava e falava dele. Os profetas falaram sobre ele. Moisés falou sobre ele. Inclusive a mensagem da justificação estava na boca de Moisés também. Nós vamos aprender aqui dos versículos 5 a 13, na próxima exposição. Então, o fim da lei é Cristo. O alvo da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E eles são responsáveis, porque eles têm zelo de Deus, pelo nome de Deus, adoração a Deus, mas não fazem com entendimento. Mas nós adoramos e conhecemos a Deus e o fazemos com entendimento, porque nós cremos. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus projetos e os seus ministérios. Graça e paz. Até as próximas exposições.